Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje estamos em Jeremias capítulo 23. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então Deus está usando Jeremias para trazer uma palavra de confronto para sacerdotes, profetas e levitas, para os líderes religiosos. Mas no capítulo anterior ele trouxe uma palavra de confronto e exortação para os líderes políticos, que eram os reis e príncipes. Então, toda a liderança de Israel pecaram contra o Senhor e se afastaram de Deus. Mas, para piorar, esses homens falavam coisas dizendo, assim diz o Senhor. Mas, na verdade, Deus não tinha dito nada. Hoje também isso acontece. Quantas e quantas pessoas eu vejo dizendo, que vão de casa em casa dizendo, assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não disse nada. Amados, presta atenção, eu já vi pessoas usando esse texto também para falar assim, tá vendo? Por isso que eu não confio em pastor, por isso que eu não confio no líderes. Espera aí, porque essa multidão de pessoas aqui, nesse contexto histórico, também gostava de ouvi-los, porque eles falavam coisas que eram agradáveis ao ouvido. Tanto é que Jeremias foi conhecido como profeta chorão, por causa do quê? Da solidão, da perseguição. Tanto é que o sumo sacerdote mandou prender Jeremias. Então, a palavra de verdade, a palavra direcionada por Deus, ninguém queria ouvir. Jeremias é um louco, porque as palavras que ele está trazendo são perturbadoras. Ele tem que trazer palavras de paz, profetizar bem ao nosso respeito. Então as pessoas daquela época, daquela sociedade, também queriam ouvir coisas que eram agradáveis ao ouvido. Então a nação inteira se corrompeu. Amados, interessante porque olhando para esse texto aqui eu vejo justamente essa questão de uma liderança, uma sociedade querendo moldar Deus, ou seja, Deus tem que ser moldado dentro dos nossos costumes e dentro da nossa vontade. E isso hoje continua acontecendo, não é verdade? As pessoas querem moldar Deus de acordo com as suas circunstâncias. E na verdade, somos nós que precisamos andar segundo a palavra de Deus. Somos nós que precisamos ser moldados pela palavra de Deus. É nós que precisamos ter uma mente de Cristo. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, nesta palavra, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, que você prefira ouvir palavras que vão te levar para o céu, palavras que vão confrontar o teu caráter, palavras que vão apontar os erros e as falhas para uma mudança e para uma transformação. Porque em Romanos 12 declara que a nossa mente precisa ser transformada e não o mundo transformar cada um de nós. Nós devemos ser transformados pela palavra que vem de Deus e não pelas coisas que o mundo oferece lá fora. Porque aqui nesse contexto, você que está acompanhando, eles foram moldados pelas nações vizinhas. Eles estavam fazendo tudo o que desagradava a Deus, mas queriam a aprovação de Deus. Amados, isso não pode acontecer. Mas nesse capítulo ainda tem uma palavra de esperança, porque no versículo 5 até o versículo 8 fala justamente desse renovo de Davi. E esse renovo de Davi nós estamos falando de Jesus. E o próprio Jesus declarou em João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas minhas ovelhas. O que significa isso? Ele se tornou uma referência para cada um de nós. Ele é a nossa referência de pastor. E como referência de pastor,
Ele falou a verdade e, como referência de pastor, ele nos apontou o caminho e nos apontou a direção. Ele inaugurou o reino de Deus. Então nós precisamos andar segundo esta palavra, precisamos nos alimentar dela e saber que a palavra, ela vem nos confrontar. Lembro uma ocasião que o pastor Eliel pregou sobre o espelho, não é verdade? Essa palavra é um espelho e ela vai apontar o que precisa ser mudado. Mas muitas vezes as pessoas, não gostando da imagem que o espelho reflete, querem quebrar o espelho ou mudar o espelho. Isso não vai adiantar, porque quem precisa mudar somos nós. Eu, particularmente, eu gosto de palavras que me levam para o céu. Palavras que provocam em mim transformação. Eu tenho muita dificuldade com palavras de bajulação. Tenho muita dificuldade só com palavras de bênção. Sabe por quê? Porque elas massageiam o meu ego. E eu quero palavras que transformam o meu caráter. Glória a Deus. Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.